Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Obrigado, Yami. Prazer estar aqui com o Oscar, estar com a Suelen, com você, com toda essa plateia. Bom, esse trabalho com o CETIC é um trabalho que ele não começou ontem. Ele vem desde 2006, num desenvolvimento que nós fizemos com a BDI. E ele vem sendo atualizado recorrentemente, não de uma forma hermética, acadêmica. Participam os trabalhadores empregados, os empreendedores, a academia, sempre trazendo aí uma renovação naquilo que está sendo desenvolvido pela essa indústria. Já estava acompanhando atentamente aqui o painel anterior, regeneração, sustentabilidade, tecnologia, e ontem nós tivemos na Fiesp uma discussão grande de uma estrutura de planejamento da nossa indústria. Hoje como hoje, se você quiser saber industrialmente falando, nós estamos sob ataque. Ataque do mundo, ataque principalmente da Ásia, nada contra o comércio, mas nós estamos, por exemplo, com uma situação em que as pequenas encomendas que vêm por aí afora não estão taxadas, e nós estamos taxados até a alma. Então, sob o ponto de vista econômico e financeiro, as empresas estão sob uma pressão muito grande. Agora, a agenda de desenvolvimento, a agenda de pensar o que vem, ela é dinâmica. O que é verdade hoje, amanhã não é mais. Então, esse projeto ele procura consolidar e sintetizar, a partir de todos que participam dele, o que nós estamos vendo de tendências, tecnologias, sustentabilidade. E todo mundo está acompanhando. Toda essa discussão foi colocada aqui também. O mundo, o calor, El Niño, a Europa em chamas, o estado de Washington também com problemas grandes. Então, assim, é uma realidade. E a indústria têxtil e confecção da moda, ela tem uma participação nisso tudo. E nesse exato momento, por exemplo, nós estamos tocando um outro projeto, a Camila, minha colega, está aqui, com a BDI, que é para metrificar o que seria o melhor indicador de, por exemplo, descarte pós-consumo. Eu vejo aí, a cada segundo tem um caminhão jogando lixo em algum lugar do mundo. Eu nunca vi ninguém contar isso tão bem como sai nessas histórias, nessas notícias. Mas que a gente sabe que há descartes. A União Europeia, por exemplo, consome em torno de 26 a 27 quilos de fibra por ano. Descarta-se talvez 11 quilos. Ontem um veículo já estava me perguntando como é que essa legislação francesa, que proibiu as marcas de destruir coleções não vendidas, como é que isso impacta no Brasil? Eu falei, no Brasil, o Oscar pode falar isso melhor do que eu, nós não temos muito esse modo de trabalhar dentro das nossas marcas. Mas é evidente que é algo que vai gerando o passaporte digital, todo o desenho do produto, da concepção até o final, tem que já estar planejado. Então, essas são agendas que nós vamos ter que misturar a tecnologia, a regulação, a inovação e todo esse conceito de matérias-primas cada vez mais sustentáveis e renováveis. Gostemos nós ou não, a gente fala muito disso tudo, mas o mundo consumiu em 2024, o último dado que eu tenho na cabeça, 134 milhões de toneladas de fibras. Desses 134 milhões de toneladas de fibras, 78 milhões foi de poliéster, 25 milhões algodão. E o restante é o restante. Das fibras naturais, o algodão é cerca de 75%. Então, de fibras naturais, desse total de 134, tem uns 34, 35 milhões de toneladas de fibras naturais. Então acaba com o poliéster, não vai ter roupa no dia seguinte. E eu sou aqui de algodão, tá? Aqui tem um pouco de mistura, mas eu gosto do algodão, eu não tenho nada contra nada, a gente não vê na academia, as pessoas usam outras fibras também. Então, eu acho que a gente tem que olhar toda essa trajetória com muito equilíbrio, e esse documento procura, através das macrotendências na área de tecnologia, de inovação e sustentabilidade, endereçar. Agora, cada empreendedor, cada agente econômico, a partir dali vai tirar suas conclusões e vai definir que trajetória vai traçar para o seu negócio. Muito bom. Eu te ouvindo falar, eu já vou passar logo para a Suelen, porque são tantas as questões que o Fernando levantou aqui em tão pouco tempo. Você, como líder de sustentabilidade, né, gestora, no maior grupo de moda da América Latina, que é o ASAS 2145, 54, 50 final, com tantas marcas, né, com níveis de maturidade de ESG tão diferenciados, como que você consegue fazer gestão da sustentabilidade do grupo, considerando esses níveis diferenciados, e quais são os maiores desafios para você na sua gestão? Falar e trabalhar com sustentabilidade é um desafio por si só, né? Dentro de um contexto complexo, né? Como um grupo de moda aí com mais de 28 marcas,
se torna ainda mais complexo. Mas a complexidade, eu acho que natural, que a pauta já traz, que a complexidade do mundo que a gente vive hoje traz. Eu acho que a fusão do grupo, né, que aconteceu há 2 anos atrás, ela trouxe essas marcas, e marcas com diferentes níveis de maturidade, como tu trouxe, com diferentes culturas, com diferentes posicionamentos também atrelado à sustentabilidade. Mas no final do dia a gente é uma única empresa listada na Bolsa de Valores, né? Somos uma empresa de capital aberto, tem um ticker na Bolsa de Valor, então, na visão de mercado, somos uma única empresa. E dito isso, a gente precisa de um posicionamento que seja uniforme, que seja único, uma única direção, um caminho a se seguir, né? Que seja compartilhado com todas as marcas. É claro, né, que o legado construído dessas marcas ao longo de todos os anos da existência delas, elas vão permanecer. Ela vai permanecer, ela vai atuar e desdobrar esse direcional estratégico único dentro daquilo que faz sentido para ela, mas respeitando esse objetivo maior, que são os compromissos do grupo, que são os direcionadores estratégicos do grupo, né? Hoje, quando a gente fala em sustentabilidade dentro do ASAS 2154, a gente fala de 3 grandes direcionadores, né? O mais focado em meio ambiente, que é a moda mais limpa e responsável, que olha mais para as práticas relacionadas ao meio ambiente, tanto nas operações próprias do negócio quanto para a cadeia de valor. Uma moda mais justa e bela, que olha para aspectos, né, que envolvem conformidade socioambiental, garantia de direitos humanos, diversidade e inclusão, que são pautas mais sociais. E um terceiro que olha um pilar mais de ética e governança, né, que trabalha, né, a forma como a gente se relaciona com esses stakeholders, né, que são diversos, são nossos públicos, nossos investidores, a comunidade, a sociedade, né, a comunidade onde a gente está inserido produzindo, onde a gente tem uma cadeia de fornecedores atuante, então, basicamente, é dentro dessa forma, né? Mas aí, cada marca, cada negócio, né, vai ter a possibilidade de desdobrar e atuar em sustentabilidade de acordo com aquilo que faz sentido, da forma que conecta mais com o seu público, né? A gente tem, por exemplo, o FAME, que tem uma forma muito diferente de trabalhar o tema sustentabilidade do que uma reserva, né? E mesmo assim, elas trabalham em prol desses mesmos objetivos direcionadores estratégicos, né? Então, é como que cada uma vai ter sua estratégia, mas respeitando esses direcionadores estratégicos da organização. Então, acho que seria isso, né? Acho que o maior desafio ainda, maior do que garantir, né, e atuar na gestão de sustentabilidade, considerando essas particularidades, né, e diferenças de níveis de maturidade e cultura, eu diria que ainda é a cadeia de fornecedores que envolve toda essa rede de 28 marcas, né? Então, a cadeia de fornecedores é um desafio, né, porque a gente tem uma capilaridade grande de fornecedores espalhados pelo Brasil, a gente tem um trabalho de engajamento e desdobramento dessa mesma estratégia de sustentabilidade que precisa acontecer lá, e é um desafio contínuo esse engajamento, essa comunicação, essa atuação e essa conexão, e que a gente vem trabalhando, né, para superar cada dia, mas a gente está longe ainda de poder dizer que esse problema está resolvido. Não, com certeza não. Eu vou passar para o Oscar. Gente, o Oscar, para mim, sempre foi a minha referência quando a gente fala de ética e de sustentabilidade. Inclusive, eu acho que esse evento aqui, Rio Ethical Fashion, surgiu de uma conversa que a gente teve, né? Porque você falou que a gente tinha que trazer o Rio e que a gente tinha que trazer a ética, né? E que a gente tinha que trazer a moda. Então, daí surgiu o nome e você tem nos ajudado sempre com a sua clareza, né, a sua lucidez a trazer, colocar os problemas para frente. Mas eu queria trazer também um conceito que é muito próprio seu, que é o do novo luxo. A gente ontem teve aqui um painel de luxo que falou muito de mercado, mas você traz uma outra ideia de luxo. E eu queria saber como que essa tua ideia de luxo, que ideia é essa, e como que ela moldou o seu negócio até aqui. Bom, Yamê, obrigado pelo reconhecimento e por você ter pego todo esse teu potencial e ter colocado no Rio Ethical Fashion ao longo desses anos. Os teus convidados, a tua curadoria, sempre ótima. Aqui, que bom, ó, tem a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o mercado, tem o grande grupo de modas e uma marca, né, que é uma cadeia, é um sistema onde a gente convive os 365 dias do ano, né? Para mim falar é difícil porque
daqui 2028 vão fazer 30 anos de sustentabilidade na Osklen, do primeiro projeto de algodão orgânico. A parceria nossa, a Osklen era pequenininha, tinha 8 anos de Osklen, com a Embrapa, tá, de algodão orgânico. E a partir de então nós somos considerados pioneiros no mundo. Pioneiro é o Yvon Chouinard, da Patagônia, 1992, com reciclagem do poliéster, né, dos fleece deles. Daí em 98 é Brasil, é Osklen com o nosso projeto junto com a Embrapa em 98. E Stella McCartney em 2004 ou 2002, com o veganismo, né, com o projeto dela. Por que nós somos considerados pioneiros e os reconhecidos pioneiros? Porque algumas outras marcas nesse mesmo período fizeram projetos sustentáveis, mas fizeram projetos pontuais. Talvez não por não ser economicamente viável, ou ser só marqueteiro, etc. E nós somos somos marcas que estão desde esses 30 e poucos anos mantendo consistentes até hoje a sustentabilidade. Só para dizer, eu estou me desculpando aqui porque se eu ficar muito me alongar muito na resposta. O novo luxo, né? Da onde surgiu esse conceito de novo luxo? Ele aconteceu porque, quando a gente começou esse projeto do algodão orgânico e tudo, que eu compreendi o que é uma cadeia, desde a semente, plantio, beneficiamento, design, conceito de marca, estar no varejo, na loja para vender, e o consumidor final valorizar isso. Nós me coloco junto, nós não valorizávamos a questão de sustentabilidade. Estou falando dos anos 90, anos 2000 e tudo. Até hoje, a nossa decisão de compra é pelo preço, ou é pelo status, ou é pela vanguarda, né? Sustentabilidade nunca está nos nossos critérios de escolha de produto. E eu vi que daí conheci também várias coisas. Em 94 estive na Amazônia, conheci pela primeira vez, tive contato, né, com aquela rica biodiversidade que a gente tem, com os conhecimentos ancestrais. Eu comecei a perceber que o que nós tínhamos no Brasil, além da nossa criatividade, nosso estilo de vida, que emerge nos anos 90 para os anos 2000 e dá esse Brasil core de hoje se repetindo, né, era a sustentabilidade, a riqueza da nossa natureza, a riqueza da nossa indústria, uma indústria avançada, a riqueza de criadores, designers nossos. E eu olhava e disse assim, mas tinha as marcas de luxo, aquele momento do boom das marcas de luxo, né, no mundo. E eu olhava e dizia assim, a gente tem que criar valor na sustentabilidade para a percepção das pessoas de que isso é um luxo. Porque eu acho um luxo uma cadeia dessa forma sustentável, eu acho um luxo as nossas culturas ancestrais, nosso estilo de vida de Brasil e tudo. E sempre achei que luxo não é uma coisa que brilha mais ou que é exclusiva, como consideram hoje, né? Luxo para mim é aquilo que vem da coisa que tem dedicação por trás de fazer. Luxo vem do espírito nobre, daquilo que nós temos, assim, quando a gente desenvolve um produto, um serviço, escreve alguma coisa, se dedica a fazer com todo amor, com todo conhecimento, todo o nosso talento, toda a nossa pesquisa, e fazer algo bem feito para o outro, aquilo se torna o quê? Sofisticado. E isso é luxo, é dedicação. Luxo não é preço, não é caro, não é isso, não é esse posicionamento. Luxo vem um pôr do sol. Quantas vezes nós já olhamos e dissemos assim, uau, que luxo isso. Isso vem de dentro, né? Afinal, luxo vem da palavra lux, né? Do grego, de luz. Daí, em 2004, sou convidado para ir participar da Milano Fashion Summit, que é de negócios, com a mesa junto com o Diego Della Valle, não me lembro quem mais, para eu falar sobre tinham 6 anos de sustentabilidade na Osklen, para falar do que é sustentabilidade. Essa é a coisa que nós estamos desenvolvendo aqui. E eu tive a oportunidade de conhecer dois espanhóis que pensavam da mesma coisa e conversamos sobre isso. A gente falava isso aqui, esse é o novo luxo. Não é que a gente criou, sabe, no conceito, esse é o novo luxo, esse é o new luxury. A gente tem que transformar
Se nós somos designers ou criadores de várias áreas, nossa missão é criar objetos úteis e de desejo à sociedade, né? Ser úteis é compreender a cadeia. Desejáveis à sociedade, a gente tem que criar desejo. A gente faz campanhas lindas, a gente faz desfiles lindos, a gente faz peças lindas, né? A gente faz um conceito para seduzir aquelas pessoas, a sociedade ou o consumidor, de comprar aquele produto, de usar aquele produto, de olhar para aquele produto. Se nós podemos fazer isso, por que não usar toda essa capacidade da linguagem da moda, né, de comunicação, de criação e principalmente de transformação? É muito interessante porque vários outros segmentos, tanto da economia quanto da cultura e criatividade, são protagonistas de mudança da sociedade, né? De criar cultura, tanto quanto a moda. Então, a moda de transformar, ser protagonista de transformação de comportamento de sociedade. A moda tem isso através da sua comunicação, da sua expressão, e tem uma coisa mais interessante ainda para a sustentabilidade. Tem a capacidade de transformar commodities em algo desejável, bem feito e útil para a sociedade. Então, se nós temos essas duas capacidades, por que não usá-las para falar de sustentabilidade? Mostrar para as pessoas o quão belo é uma cadeia sustentável de impacto social, ambiental, cultural, desde coisas feitas em comunidades de bordadeiras, ou uma indústria nossa que tem alguma coisa de inovação, ou pequenas confecções que fazem com o upcycling, etc. Né? Existe uma história muito linda. E eu comecei a compreender que eu podia incorporar, tanto na história da marca, no conceito dela, da expressão desse Brazilian Soul, a expressão de um design de vanguarda, etc., que a moda tem, trazer a sustentabilidade dentro disso, não na frente da marca. Eu só fui falar da marca como sustentável mesmo em 2018, por aí, quando várias marcas falavam isso. Então, o termo novo luxo, ele é para o mercado, é para nós mesmos, para nós entendermos que isso é um luxo. Isso aqui é um luxo. Esse encontro nosso aqui é um luxo. E é um luxo em prol do pensamento de desenvolvimento sustentável, de regenerar, de transformar e de criar um conceito que vem de Brasil. Depois eu vou falar isso numa próxima pergunta. Tá bom. Pouca gente sabe, né, a importância que você tem tido nesses anos para falar sobre isso fora daqui, né? Tanto que você se tornou embaixador da Unesco, né? Que você fala muito sobre isso e você leva muito essa mensagem, que é muito nova quando você começou a falar isso. E ontem aqui no palco a gente tinha um palestrante falando que o humano é o novo luxo. E hoje a gente entende essa frase, o humano é o novo luxo, mas a gente não entendia isso quando você começou a falar lá atrás. Fernando sabe da importância do Oscar desde o começo, né? Fora do Brasil, são parceiros, falam muito, é cliente, olha que bom, é cliente. Fernando, eu volto e meia, quando tem pipoca um negócio da moda no jornal, na Globo News, está lá você. Eu falo, Fernando está em Brasília, e você está sempre lá em Brasília. O que você pode falar para a gente? O que a gente pode esperar de uma regulamentação? Porque a gente sabe que é um setor que não vai se regular sozinho. A gente precisa da ajuda do poder público, né? Para criar novas leis, para limitar essa superprodução. Como que a BIT tem atuado em Brasília nesse ponto? É uma boa pergunta, porque vamos tomar cuidado que o poder público tem que nos regular. Eu acho até que tem. E vejo mas não gente, tanto. Mas se deixar por conta dos reguladores, nós não vamos sair de casa e os negócios não vão existir. Então é preciso ter um equilíbrio, porque a sustentabilidade é tanto do meio ambiente, social, ambiental, de governança, como dos negócios. Principalmente os pequenos negócios, que são majoritários na nossa agenda de produção, e que é um desafio para a Europa também. Só para vocês terem ideia, a União Europeia, no âmbito da Eurotex, eles têm 166 bilhões de euros de faturamento, quase 200 mil empresas, tá? E 1.200.000 pessoas trabalhando ainda na indústria têxtil de confecção na Europa. Tá? E majoritariamente de pequeno porte, que é sempre uma encrenca quando Bruxelas começa a pensar o que vai fazer. Mas voltando aqui, de um modo geral, o que uma entidade como a nossa tem que fazer? O Congresso tem mais de 20 mil iniciativas sendo analisadas.
Então, no início de cada ano, nós fazemos a agenda legislativa da indústria como um todo e trabalhamos os projetos que são prioritários. Agora mesmo tem um projeto de um deputado sobre etiquetas com sensibilidade. Muita coisa já existe, mas o deputado conversou com alguém e esse negócio é bom, eu comprei uma roupa, a roupa me machucou aqui, o que eu faço? Então acaba com a etiqueta. Agora vai ser etiqueta QR Code, estou dizendo uma coisa desse tipo. Então, como é que a gente atua? Influenciando no debate, levando informações, levando propostas, levando emendas, levando, digamos assim, discussão para o assunto nas comissões em que são debatidos os temas. Hoje, por exemplo, você tem a política de economia circular, você tem uma parte que é mais de ação e tem uma parte que é aquela que dá os grandes guidelines para você se orientar. Eu acho que esse mercado vai andar com isso, regulação, tecnologia e mercado. Porque, por exemplo, eu converso às vezes com algumas recicladoras que estão me pedindo, Fernando, me arruma a demanda. Eu não estou conseguindo ter a demanda que eu tenho de capacidade de produção. Aí entra o que o Oscar falou, como é que a gente trabalha essa valorização ao consumidor? E nós que somos, não somos liderança, mas temos aí uma posição de mais vanguarda, é um papel também de educador. E eu acho que as marcas têm esse papel, o Oscar faz isso muito bem. Eu tenho colocado para uma associação dos varejistas, que tem uma certificação, um processo certificador para fornecer para eles, que eu não vejo no ponto de venda, eu não vejo no ponto de venda uma valorização daquele produto que está sendo feito com base em certificação e exigências que são colocadas, e muitas delas corretas, não estou aí sendo contra, não. E, além do que, o Brasil tem uma das legislações mais amplas e duras. Se o enforcement é bom ou não, isso é outra conversa. Mas o fato é que o nosso papel é justamente discutir com os deputados e senadores esses projetos e procurar. Aquilo que a gente não acha que é bom é trabalhar para barrar. Aquilo que a gente acha que é bom e pode melhorar é trabalhar para ajudar a melhorar. É a vida como ela é. Então você está numa jornada longa, não é uma jornada curta. No nosso congresso, esse ano, em outubro, em Fortaleza, vai ter uma premiação, sempre tem, normalmente tem, de startups. 2 startups brasileiras concorreram no mundo e foram escolhidas para apresentar os seus cases. Então é um ecossistema que o Oscar falou muito bem, que poucos países do mundo têm. Então nós temos que saber se a gente vai preservar esse ecossistema, regenerar esse ecossistema, para usar uma palavra, sustentar esse ecossistema, senão vamos entregar isso para a Ásia. Tá? Porque não estou dizendo que lá é ruim, tudo é ruim, não, longe de mim. A China está furos à frente tecnologicamente de nós. Mas a gente tem que gerar emprego aqui. Exato. Do ponto de vista prático, não é fechar o país, não é virar uma ilha, porque isso não funciona. Eu sou do tempo da lei da informática, que foi um desastre para a nação. Agora, por outro lado, muitas vezes, não, eu não vou valorizar a peça certificada porque o produto que vem de fora, ele não foi certificado da mesma forma, e aí eu vou criar uma diferença entre o lá e o cá. Então, o nosso papel é esse. E Brasília é a agenda. Agora, eu diria que tem uma outra coisa, tem a agenda dos estados, das regiões produtoras. Na semana passada eu estava em Vitória, na outra semana eu estava no Agreste, a Lilian estava falando que ela teve da Caatinga, eu estive lá no polo, lá de Toritama, Caruaru, etc. E cada polo desse tem uma realidade que você tem que trabalhar de uma maneira diferente junto com o poder público local. Brasília é o final da fila. Mas os caras que chegam lá em Brasília já tem que sair com a cabeça feita da sua base, onde ele se elege. Agora, por exemplo, tem um monte de gente procurando. Eu falei, qual é a sua posição? Qual é o seu projeto para a indústria têxtil? O que você defende nessa área? Por exemplo, taxa das blusinhas, se é a favor ou contra? Se é a favor que o importado não seja taxado e a gente seja taxado de todo jeito, estou fora. Se você entende que é importante ter indústria, nós estamos dentro, vamos discutir o assunto. Então é assim que a gente trabalha. Então Brasília é onde essas coisas são discutidas, decididas, executivo, legislativo e judiciário. Aí quando a gente fala isso que você está falando, me remete ao feito no Brasil, né? Como é importante a gente fazer no Brasil, porque a gente tem a cadeia completa. Então, por que a gente está fazendo fora, né? Como é importante fazer aqui. Só para não tomar o tempo, eu não sou contra, nós não somos xenófobos. O Brasil tem tudo, mas se há um campo que o Brasil pode se destacar, é nessa agenda da bioeconomia, da sustentabilidade, das matérias-primas. E só para concluir, nós acabamos de fazer um trabalho que nós vamos levar ao mundo, Why Invest in Brazil Now? Para atrair investimento estrangeiro para produzir aqui dentro com as nossas leis. As nossas leis, que são muito diferentes das leis dos países de outro lado, e não tenho nada contra, cada país tem sua lei, mas
O fato é que nós temos leis rígidas e que Leis são, trabalhistas, basicamente, que você de está uma falando. forma geral, tributário, trabalhista. Por exemplo, por que estão indo para o Paraguai? Porque o Paraguai é mais barato. No Brasil não cabe dentro do Paraguai, mas o Paraguai é mais barato, é mais competitivo. E tem gente fazendo base lá de produção para exportar. Porque agora nós estamos com o tarifaço aí dos 25 mais 12 todo mundo levou, mas 25 só nós. Então, é uma agenda que tem muita complexidade e tem várias facetas dentro de cada uma delas e o parlamentar chega lá e ele faz uma proposição. Se ela vai andar ou não, depende. Mas quando anda, você tem que maneirar isso e discutir com ele e gastar a sola de sapato no Congresso. Falar em sola de sapato, vamos falar com a Suelen, né? Porque a Suelen vem do maior grupo de calçados do Brasil, né? Que é a Arezzo, e que tem um desafio gigante que a gente pouquíssimo fala, que é a questão da reciclagem dos calçados, né? Que não está resolvida, longe disso. E também da rastreabilidade, né? Do couro bovino. A gente até hoje tem um outro painel aqui que eu convido todo mundo a participar, que é sobre o couro. Quais são as alternativas sobre o couro? Enfim, conta um pouquinho esse desafio da área de calçados. Bom, falando de calçados especificamente, né, e começando pelo couro, que é uma matéria-prima fundamental, né, para desenvolvimento dele, porque a alternativa do couro é o oriundo do petróleo, né, que é o sintético. Falando do couro, que é uma matéria-prima, né, de origem animal, que é subproduto da carne, tem um desafio muito grande, principalmente da matéria-prima que vem do Brasil, que é garantir essa rastreabilidade para que essa matéria-prima não esteja relacionada com desmatamento ou violação, né, de direitos humanos ao longo dessa cadeia super extensa que a gente sabe que existe. Em 2022, a gente iniciou um projeto que foi muito desafiador, porque a gente não tinha muita visibilidade do tamanho e da complexidade que era essa cadeia, porque a gente, enquanto marca produtora, a gente não comprava a matéria-prima muitas vezes, a gente recebia o produto acabado pronto, ou comprava uma matéria-prima já da última etapa dessa cadeia, mas a cadeia começa lá na fazenda de cria, onde o animal nasce, onde, né, ele vai passar a vida, depois vai para uma fazenda de engorda, e por aí ele passa, às vezes, por 17 etapas até chegar, né, em nós. Então, para descobrir, trabalhar essas 17 etapas, que muitas vezes são muito desafiadoras, porque a gente está falando, muitas vezes, de pessoas com CPFs, a gente não está falando de grandes indústrias. Uma curiosidade que provavelmente poucas pessoas sabem, o couro produzido no Brasil, praticamente 90% vai para a China, né? 10% fica no Brasil. E desses 10%, 90% vai para o setor automobilístico. Então, não sobra nada para moda, praticamente, né? E o que sobra para moda não tem a qualidade, né, a espessura, as características necessárias para se desenvolver um calçado. O que acaba acontecendo é que o calçado tem que buscar em pessoas físicas, em cooperativas, né, que fazem nessas barracas que salgam o couro, né, que acabam sendo a fonte, a origem e concentração desses vários CPFs que abatem nas suas residências, nas suas fazendas, né, os animais. Então, é um desafio muito grande, porque trabalhar essa cadeia super profunda, super ampla e complexa, porque a gente está lidando com pessoas no final do dia, é realmente um desafio. E aí, em 2022, a gente descobriu tudo isso, desenvolveu um sistema que utiliza tecnologia de blockchain, né, para validar todas essas etapas, essas informações que a gente descobre. Nós definimos um compromisso público, né, de até 2030 ter 100% do couro utilizado, rastreado até a fazenda de cria. O ano passado nós fechamos em 47%. 2030 é amanhã. É amanhã. Então, Amanhã. mas dada essa situação que você está mostrando, você acha que é possível? A gente fechou cumprir essa meta? 47% o Olha. ano passado. Né? E a gente tem evoluído, a inteligência artificial tem nos ajudado nisso, porque quando a gente olha para essa cadeia, né, nas etapas que são as iniciais, o maior desafio mesmo é acesso à informação. Às vezes a gente não consegue nem ter a pessoa lá no início não tem nem acesso à internet. Né? Então, essas barreiras estão sendo derrubadas com a inteligência artificial vindo, né? E como a gente está trabalhando numa plataforma que faz sobreposições de mapas, por exemplo, né? Usa gráficos e mapas do INPE que fala de desmatamento, a gente sobrepõe, né, a origem das nossas fontes, né, de matéria-prima, para entender se daqui a pouco ele não está numa região crítica ou perigosa, que está sofrendo estresse, né? Então, tudo isso, esse é o objetivo, a gente ter mapeado todas essas origens, né?
quando a gente fala do couro que vem do Brasil, e praticamente quase 100% do couro que a gente utiliza vem daqui, né? Então, é um trabalho de engajamento no final do dia. Não é um trabalho de tecnologia, é um trabalho de engajamento, porque, imagina, chegar num fornecedor lá no interior de Minas Gerais, falar para ele que nós somos do Grupo Asas, ele diz, o que é isso? Quem é Arezzo? Às vezes ele não sabe nem quem é Arezzo, né? E falar, eu preciso das informações, eu preciso saber de onde veio esse animal que tu está engordando, esse animal que tu abateu, né? Qual é a origem dele? Aí eu comprei no leilão. Aí são tantas nuances e complexidades que a gente tem, né, para descobrir isso. E algumas formas também que a gente encontrou de atalhar esse processo foi se conectar com projetos já bem estruturados com algumas empresas, como a JBS, a Minerva, tem projetos de rastreabilidade que já estão mais maduros, né, que por uma questão até legal já tem avançado. Então, quando a gente consegue identificar que a gente está utilizando o couro, que tem como origem os abatedouros deles, a gente se conecta e pluga com os sistemas deles. E são certificados? Com certificação ou sem certificação? Eles são rastreados. Rastreados. A gente só conecta o que é rastreado via blockchain, né? Então, a gente tem essa garantia de origem através desses projetos que já foram avançados. Mas é um desafio igual, né? Não, o couro é um grande desafio, até porque a gente sabe que ele é o gado bovino, né? Um grande vetor de desmatamento no Brasil, né? Então, saber a origem é uma coisa muito, muito essencial, né? Quando você está lidando com isso. Oscar, você também, outra coisa que você fala também há muito tempo é de como que o Brasil tem todo o potencial para ser uma grande liderança na moda sustentável, né? Você fala disso no geral, e já vi você falando muito na COP sobre isso, mas em relação à moda, como você vê isso, esse lugar, esse posicionamento que o Brasil pode ocupar nesse lugar na moda sustentável? Eu acho que nós estávamos na vanguarda, a gente está atrás agora de outros centros de produção, de indústria, criação de moda que tem. Se a gente vê, eu vou tecer assim uma cronologia que me ajuda a pensar e acho que todo mundo entendeu. Olha com os desperdícios que a gente tem de oportunidade. O Rio sediou em 92 a Rio 92, a maior conferência, né, do mundo. Foi a conferência que criou que mostrou, que fez a queda de paradigma de ativismo, né, de preservação da natureza versus desenvolvimento econômico, porque isso eram coisas incongruentes. Uma não funcionava com a outra. Eles apresentam, né, através do Maurice Strong, na Rio 92, para o mundo é apresentado o pensamento do desenvolvimento sustentável, que eu gosto de repetir sempre isso, conceitualmente o que é. Sim, nós, indivíduos, sociedade planetária, podemos usar os recursos naturais do planeta para um desenvolvimento econômico se nós os mantivermos iguais ou melhores para as próximas gerações. Isso transformou... E eu tive essa oportunidade que eu estava naquele ano, estava começando a Oscar, um ano e meio, 2 atrás. Aquilo me serviu como um ponto de vista. Saiu aquele pensamento utópico ou ingênuo até os anos 90, de que, né, desenvolvimento econômico não combina com a preservação da natureza. Então era utópico, era naif pensar isso. Era muito mais um paz e amor do que uma mudança estratégica. E foi no Brasil. Então foi no Brasil. É importante isso. A gente estava entrando, né, no novo milênio com esse pensamento de agenda de século XXI, e acontece no Rio de Janeiro. Daí vamos dizer assim, coisas pioneiras nossas. O próprio projeto nosso do Coimbrapa do algodão orgânico em 98, ele foi pioneiro. E o que é interessante é que não é só uma plantação de algodão orgânico, é com uma instituição de pesquisa que desenvolveu um projeto com uma ONG de impacto social na época já, junto, e uma marca, né, designer, uma marca e tudo, e que leva até o consumidor. Então criou uma cadeia do início ao final. E uma cadeia difícil, né, Nina, que a gente foi atrás de conseguir certificações e tudo. Certificações ainda não existem certificações. A gente nem acredita, né? Nossa sociedade nem acreditamos em instituições. Não acreditamos muito mais em várias instituições, muito menos em certificadoras. Por isso que
isso do traces, né, de fazer traçabilidade, as empresas e marcas estão fazendo muito mais do que as instituições governamentais ou não governamentais estão fazendo e propondo. Então, eu acredito muito no desenvolvimento, no pensamento empreendedor para realmente realizar as mudanças, do que instituições que venham dizer sim ou não, ou da sociedade, às vezes, de consumo, nós que dizemos sim ou não, sem nem entender o processo, um processo como você explicou, como você também falou sobre a dificuldade disso. A gente está vivendo num período de transição da civilização. A gente está falando uma coisa de o planeta morrendo, a gente está falando isso, já pensaram nisso? A nossa geração está vivendo um momento que se fala do planeta morrendo. Ao mesmo tempo, tem encontros que nem esse nosso, acontecendo no mundo inteiro, e pesquisas, envolvimento de pessoas para essa mudança. Nós estamos conseguindo mudar o mindset de sociedade do planeta, né? O pensamento de que sim, existe a possibilidade de um desenvolvimento econômico, porém sustentável, como a natureza. A gente está vivendo um momento de transição muito importante. E isso, historicamente, isso pode levar 50, 100 anos, muito mais que isso. A gente está há 30 anos da Rio 92, 35 anos, 34 anos. A gente tem que entender que essas mudanças não vão ser de uma hora para outra. Vamos ser o mais sustentáveis possível, o mais rapidamente possível. Mas não é uma mudança... Seria o ideal, mas vocês olham cada cadeia citada, se nós falarmos de cada cadeia, cadeias de suprimento que vocês acompanham, vocês vêem a dificuldade que tem. Mas voltando lá, então, Rio 92, esse nosso projeto de algodão, que foi premiado, reconhecido pelo Globo, aquele primeiro prêmio Faz a Diferença, nós fomos reconhecidos e agraciados, isso tudo. Teve esse encontro que quiseram ver de uma marca brasileira sobre sustentabilidade em Milão, ali em 2004. 2006, olha só que coisa interessante. A gente já existindo o Instituto E, né, de sustentabilidade, que é uma spin-off da Oscar, que é completamente independente, nós fizemos com o São Paulo Fashion Week a primeira semana de moda do mundo a falar de sustentabilidade, ter uma exposição, né, uma exposição dos materiais, aqueles materiais que nós tínhamos nesses últimos 10 anos desenvolvidos, e mostramos ainda um desfile, o desfile aquele Amazon Gardens nosso, e que teve reconhecimento não teve pelas instituições brasileiras nem nada, mas pela WWF Mundial, que faz uma pesquisa muito grande em todas as indústrias de luxo do mundo, cosmético, né, beleza, moda, etc., e fazem levantamentos, índices do comprometimento de social, da questão feminina, questão ética, questão ambiental, e são críticas, obviamente, naquele período, estão falando, então, 2006 isso. E a Oscar tem um capítulo que se chama The Future Makers, Fazedores do Futuro, e daí eles pegam, é muito interessante, acho que gostaria de todo mundo que visse isso, é a Oscar na capa do capítulo junto com a Tesla. Eu nem sabia o que era a Tesla em 2006. E mais 4, uma de cosméticos, outras assim. Então, eu estou falando isso para ver como o Brasil teve oportunidades de reconhecimento através de um projeto nosso, não ficar aqui, vou ter que ficar falando sobre mim aqui, sobre o Oscar, sobre o Instituto E, então fica meio que fica delicado de falar. Em 2006 acontece isso, eu acho importante. 2012, o Brasil de novo recebe a maior conferência do mundo das Nações Unidas, da ONU, né, 20 anos depois da 92, o Brasil recebe pela segunda vez a grande conferência. E dessa vez tem uma mesa paralela, né, dos side events paralela, sobre moda pela primeira vez. E me convidam para participar na mesa com Simone Cipriani, que você conhece. Simone Cipriani é o fundador da Ethical Fashion Institute da ONU, e com esqueci o primeiro nome dela, acho que Lilia Fendi, da família Fendi. Foi essa mesa, fomos nós três para apresentar seus projetos. E o projeto, esses já tinham, sei lá, 15 anos de Oscar, tinha muitos materiais, muita coisa. Tudo que a gente está falando agora, eu fui apresentando os conceitos de Novo Luz, o conceito de ASAP, né, Sustainable Responsible, os conceitos de cadeia e tudo.
Junto na pequena plateia, menor, bom, essa aqui está grande, estava a fundadora, que não existia ainda, da Copenhagen Fashion Week. Ela gostou do que ouviu, falou. Copenhagen Global Summit, não é Ah. né? É a grande conferência, A e até grande- hoje ela é a maior conferência de moda sustentável do mundo. Do né? mundo. Aham. E depois nos chamou, a gente foi jantar para conversar, para falar sobre isso. Ou seja, olha o que está a Copenhagen Fashion Summit, o tamanho que ela desenvolveu, o que ela criou. Ela que deu o conceito para o Copenhagen Fashion Week. Ela deu o conceito para o Rio Ethical Fashion também. Eu fui com a Nina, né? A Nina, que é cofundadora daqui, a gente foi lá olhar e a gente falou, a gente quer fazer isso, né? Só que, coitado da gente, né? A gente não conseguiu nem chegar perto. Mas eles Mas viram ela que... é até hoje a minha referência. Mas conversa com ela. Ela não tinha ainda a Conferência de Copenhagen. Não. Não tinha. Então, mais uma vez, a gente perdeu a chance de ter transformado nossas semanas de moda, nossas feiras, nossa indústria, etc. Aqui está o Fernando Pimentel, que me convidava várias vezes para falar na BIT, né? Abriu bastante discussões sobre isso, oportunidades sobre isso, mas a nossa indústria, eu acho que não aproveitou para se transformar, essa nossa vanguarda, por vários detalhes, entendeu? Não é uma crítica, é uma realidade. Então, 2012 acontece isso, 2018 a gente faz aquele levantamento dos 20 anos já de sustentabilidade na OSCE, junto com a COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz um levantamento de tudo que nós realizamos nos últimos 10 anos. Nós abrimos todos os nossos documentos e eles ficaram impressionados com o que nós tínhamos desenvolvido. E daí nós fizemos um documentário, aquele documentário WhatsApp, em 2018, que, só para ver, ele foi, a estreia dele foi na abertura da conferência na Holanda, né, da State of Fashion. Que teve no palco aqui ontem. Quem estava aqui viu, né, a Iris Wish, a gente trouxe ela aqui. E você estava lá com a Nina em 2018. E nós abrimos a conferência, né, junto com a ministra da Cultura, com o documentário mostrando o nosso case. Que é o nosso case, é um case pessoal meu, um case da OSCE, um case do Instituto, é um case da indústria brasileira, é um case de Brasil na vanguarda. E várias coisas. E hoje em dia nós estamos vendo que a gente continua muito pouco, se pensarmos em 30 anos já do que foi feito. E o que tem que fazer, eu acho que o Pimentel já falou isso, são as instituições Estado. Tem que ter um projeto de Estado para a nossa indústria, antes que essa deixe é a sua mensagem? Eu quero fechar aqui com uma mensagem. Isso. Qual é a sua mensagem para cá, Oscar? Um projeto de Estado. Você acha Estado. importante a gente falar hoje e sair dessa palestra aqui com isso na cabeça? Tem que reunir os grupos de pensadores nisso aqui, se reunir e criar um projeto de Estado junto à iniciativa privada, a indústria brasileira, a de criação, de design, etc., de moda, a nossa indústria toda, a de couro também, de calçados e tudo, e sentar com os planejadores do Estado, de governo ou das instituições nossas, e criar um projeto. Ou chegar, que nem o Pimentel, vocês querem transformar o Brasil numa potência assim? A gente tem todas as condições. Nossos designers hoje, nossas marcas estão tendo expressão. O mundo quer o nosso estilo de vida, quer a nossa criação, quer a nossa cultura, e ela pode ser, né, agregada, essa cultura toda nessa cadeia de moda, ainda por cima sustentável. Então ainda é possível, né? Eu estou vendo aqui o Pimentel querendo falar. Vamos lá. Manda o seu recado aqui, porque isso ele jogou para você. Perfeito. O meu desejo é que o Brasil deixe de ser o mais longevo país do futuro. E para isso, nós temos que atuar de maneira intensa, porque não faltam diagnósticos, mas a execução das políticas são falhas. E eu participei de um painel ano passado na Feijão para discutir o cenário Trump-Xi Jinping. Ainda não tinha tido tarifaço. E eu teve a parte institucional, governamental, Socrates, o embaixador Jaguaribe, que era embaixador na Alemanha,
o Marcos Caramuru, que foi embaixador na China, e também o professor da FGV São Paulo, que é também um cracaço. E foram realmente muito bom. Depois entrou a parte privada e eu entrei junto com a parte privada para o têxtil. E eu fui primeiro a falar e me perguntaram, Fernando, como é que você quer abrir? Como é que você está vendo o Xi Jinping, o Trump, etc. Eu falei, antes de falar desses dois, eu quero falar da gente. Eu moro na Zona Sul e vim para cá, passando pela Avenida Atlântica, e eu passo lá e vejo aquele esqueleto eterno do MIS, que começou em 2010. Abriu agora, em 2025. Agora esse ano. E abriu, mas não abriu. Abriu para dizer que abriu. Não abriu. Não abriu. Então tá lá, tiraram os tapumes. Então tem 16 anos de uma obra no cartão postal da nossa cidade, a praia de Copacabana, ou quem prefere outras praias, mas é um lugar reconhecido. Então, nós temos uma capacidade de execução muito limitada. Então, portanto, eu acho que ontem eu participei de uma agenda lá na Fiesp, onde nós delineamos um business plan para o fortalecimento da indústria têxtil e confecção para os seus principais vetores de crescimento. Então, há inteligência no país, tá? E é preciso trabalhar o tempo todo com os nossos governantes, sejam eles quais forem, de que partidos forem, e principalmente nas bases. Muitas coisas não saem em Brasília, mas saem no Rio. Não saem em Brasília, mas saem em São Paulo. Então, a minha mensagem é: capacidade de formulação existe. Agora, governo, de um modo geral, nós entregamos a agenda, viu, Oscar, aos presidenciários. A nossa agenda e a agenda da CNI, que aí é uma agenda... Confederação Nacional da Indústria. Então, essa é uma agenda mais global. Normalmente, a gente já sabe qual é a história, eles pegam aqui, dá para o assessor bota lá num escaninho e depois começa o governo. E quando o cara começa a governar, ele não tem mais tempo. Porque aí no dia seguinte tem 50 audiências para o ministro, 50. Aí ele para de pensar e passa a ser um executor e um apagador de incêndio. Então, se você não formular através de um ministério efetivo de planejamento, orçamento e controle, que exerça essa função e tenha lá o data lake para você acompanhar tudo que está sendo feito, fica difícil. Então, o Brasil não se perdeu, ou melhor, nós não chegamos aonde a gente poderia ter chegado por falta de planejamento, ou melhor, por falta de ideias. Nós pecamos muito em execução. E o setor têxtil e confecção, que é hiper fragmentado, com várias realidades, você que esteve lá na Amazônia, eu vou para lá, você que roda os bois, eu sou de Minas, do interior, cada um é uma realidade, um país tão grande. Então você tem que entender também as dinâmicas desses locais para fortalecer as governanças. As empresas pequenas têm dificuldade maior de investir, o custo do capital no Brasil é muito caro, é inviável. Hoje eu estava com sindicalistas conversando há pouco tempo sobre uma questão de negociação trabalhista. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, tinha um prêmio grande da Mega Sena, sei lá, 50 milhões. Falei, se nós ganhássemos aqui 50 milhões, nós éramos uns 8 nós ainda. O que a gente vai fazer? Botar uma confecção com 5 mil costureiros debaixo do telhado, ou a gente ia botar para render juros de 8% ao ano real e eu vou para a praia? O que vocês fariam? Ia virar rentista ou ia virar empreendedor? Ninguém respondeu, mas estava estampado no rosto. Mas voltando à vaca fria, eu acredito no Brasil e eu termino com o Ariano Suassuna. Não adianta o otimista, normalmente o excesso de otimismo é uma tolice. O pessimista é um chato. Então eu prefiro ser um realista esperançoso e trabalhar para que essa esperança se materialize. E é isso que a gente está fazendo. Muito bom, Fernando. Obrigada. Suelen, então vamos fechar com você. Qual é a sua mensagem do dia aqui nesse palco? Bom, eu diria, como mensagem final, que eu acredito muito no poder da moda. Muito. E acho que a moda tem um poder muito grande de transformação. Mas a moda brasileira, em específico, ela é a única, eu acho, capaz de fazer da moda a solução para muitos dos problemas que a gente está discutindo. Mas eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso junto. Né? E junto, eu estou falando as marcas, a indústria, mas principalmente o consumidor. Né? Então, o meu chamado, a minha mensagem final é: vamos se unir, gente, porque acho que todo mundo tem o mesmo interesse no final do dia. Né? É fazer da moda essa potência que ela merece ser e esse lugar que ela merece ocupar. E a gente quer um país melhor, né? E a gente tem tudo na mão aqui. A gente só precisa se unir e trabalhar junto agora. Muito bom, gente. Então, com isso, a gente termina com essas mensagens incríveis aqui. Muito obrigada, Fernando, Suelen, Oscar. E daqui a pouco a gente está num outro painel já. Obrigada, gente.
Essa, né?